Na segunda questão, John Rawls e o princípio da diferença. Há uma outra questão que lhe dá diferente no caso desse teórico, com a questão da desigualdade. Ele vai enxergar a desigualdade como uma questão mais relativa à necessidade da organização da sociedade. Como assim? Ele vai enxergar que, em certa medida, pode-se aceitar um princípio da diferença, como ele vai trabalhar aqui. A alternativa é a seguinte. John Rawls, em sua teoria de justiça como equidade, propôs o princípio da diferença, segundo a qual as desigualdades sociais e econômicas são aceitáveis somente se beneficiarem os mais desfavorecidos. Então nós temos em Rawls introduz a ideia de que uma sociedade justa deve organizar-se de maneira que os desiguais ganhem, no mínimo, tanto quanto os mais favorecidos. Esse princípio tem implicações significativas para a redistribuição de recursos e a organização social. Vamos pegar uma lógica da organização social. Então a gente tem lá o princípio na Constituição Federal de que todos são iguais. Então não pode haver nenhuma diferença entre os indivíduos pelo tratamento do Estado. Mas o que Rawls está propondo no princípio da diferença? Se essa diferença for benéfica para o grupo menos favorecido, para o grupo excluído, essa diferença ela é benéfica. Como assim? Todos são iguais diante da lei. Mas nem todo mundo tem problemas de mobilidade. Existe um grupo que tem problemas de mobilidade. Então, se a gente não criar políticas que diferenciem esse grupo, que promove a acessibilidade, a gente não equipara essa desigualdade. Então, em certa medida, tratar diferente aquele que tem mobilidade reduzida, promovendo para ele uma acessibilidade, é tratá-lo diferente. Mas esse tratamento diferente, ele não chega a equilibrar as relações na sociedade? Se eu tenho uma escada, uma pessoa que não tem limitação, ela sobe. Se eu tenho só a escada, a pessoa que está de cadeira de roda ela não sobe. Se eu produzo uma rampa só para ela, eu estou tratando ela diferente, estou dando um acesso exclusivo para ela. Mas esse tratamento da diferença é o princípio do Rawls aplicado aqui na teoria social, na teoria filosófica. Nós temos que ter esse tratamento para garantia de uma equiparação de uma diferença. E aí vamos ver as opções. Com base no pensamento de Rawls, assinale a alternativa correta. A. O princípio da diferença justifica as desigualdades sociais e econômicas somente quando essas beneficiam os membros menos favorecidos da sociedade. Aqui está a resposta correta. Então, quando você tem uma política de diferenciação, que ela diferencia, mas ela cria uma condição melhor para aquele menos favorecido, ele vai dizer, isso é aceitável. Agora, se é uma diferença que só causa privilégio, ou seja, se você dá um tipo de benefício que não equipara a relação de desigualdade e só cria uma condição de privilégio, aí ele vai falar, isso não é admissível. Agora, em uma sociedade que tenta ser mais igualitária, ela tem que criar formas de acabar com as desigualdades, e uma delas é você tratando diferentes aqueles que têm condições diferentes. Então a A está correta. A B. Para Rawls, qualquer tipo de desigualdade é injusta. Ele vai falar, não, ele vai falar que existe um tratamento desigual pelo princípio da diferença que ele considera justa, mas não toda. C. O princípio da diferença de Rawls sugere que as desigualdades sociais devem ser eliminadas. Ele fala, não, deve-se ter um equilíbrio, só que isso deve ser feito na medida em que o tratamento desigual, o princípio da diferença, favoreça os menos favorecidos. E a D. Rawls propõe a desigualdade, que a desigualdade pode ser justificada mesmo se elas não beneficiam os mais pobres. Não, é totalmente o inverso. Para ele, a única forma de tratar diferente é quando essa diferença é benéfica para o grupo excluído, para o grupo mais pobre e menos favorecido. Então esse é o princípio da diferença de John Rawls. Ele vai defender isso, inclusive, para todas as democracias. Todas as que têm um nível de desigualdade muito alto devem equiparar isso, tratando diferente aqueles menos favorecidos. E aí só assim se justifica o tratamento diferente em uma sociedade igualitária. Ok?